Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje e já desejando uma boa terça-feira para você que está me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina, iniciando mais uma semana aí, né? Terça-feira, ainda o comecinho da semana. Esta semana que teremos Copa Sul-Americana, né? Mas um jogo treino, vamos dizer assim, né? O São Paulo vai enfrentar o Ayacucho dentro do Morumbi amanhã, mas o tricolor já está classificado, já está com a primeira liderança consolidada. Vai ser um jogo aí para cumprir tabela e também para rodar o elenco, né? Para testar alguns jogadores que não vem tendo tantas oportunidades, alguns jogadores aí que não vem tendo tantos minutos dentro de campo. Vai ser para isso que o Rogério Ceni vai utilizar a partida de amanhã, como eu falei, já com o São Paulo classificado para as oitavas de final da competição internacional. E falando sobre o Rogério Ceni, é sobre ele que vamos começar o vídeo de hoje, né? Após o clássico do domingo contra a equipe do Corinthians, a coletiva de imprensa dele surgiu aí com muitos assuntos polêmicos e eu quero estar conversando isso aí com vocês. Primeiramente, ele está falando sobre venda de jogadores. O Rogério Ceni é contrário, já tivemos a declaração do Júlio Casares falando que o Rogério Ceni é contrário, mas que é preciso. E aí o Rogério Ceni deu uma cutucada não só nessa diretoria, mas principalmente nas últimas outras. Dessa diretoria eu não vejo assim como a culpada, né? Estão há um ano e 5 meses aí, né? Realmente, obviamente, tiveram alguns acertos, alguns erros, mas as gestões passadas, principalmente a do Leco, realmente fez o São Paulo se afundar em dívida. E foi isso que o Rogério Ceni falou, né? Que se realmente o planejamento tivesse sido feito de uma maneira correta, o São Paulo não estava devendo 700 milhões de reais. E aí foi de acordo com a declaração do presidente, disse que o São Paulo precisa vender jogadores. Mesmo contrário à vontade do treinador, o São Paulo precisa. Não é que, vamos vender porque vai entrar um dinheiro. Não, o São Paulo precisa vender jogadores e isso vai acontecer nessa próxima janela do meio do ano, tá bom? O Rogério Ceni falou que o São Paulo não deve aceitar menos de 10 milhões de euros pela venda, né? Porque se for por menos de 10 milhões de euros, realmente não compensa, né? A gente vai perder um jogador e vai ganhar pouco dinheiro, né? Então, realmente, isso aí vai acontecer de uma maneira muito ruim para o clube. E o Rogério Ceni ainda citou 2 jogadores que ele não quer perder, que se o São Paulo vendesse, se o São Paulo perdesse esses 2 jogadores, vai ser prejudicial para o decorrer da temporada. Ele está falando de Igor Gomes e também de Rodrigo Nestor. Quero saber de você que está me assistindo, se você concorda com o nosso treinador, se você acha que realmente perder esses 2 jogadores vai ser prejudicial à equipe no decorrer da temporada. Eu acho que o Nestor vai ser mais ainda. O Nestor, para mim, é um titular indiscutível, é um segundo volante que ocupa todas as posições do meio de campo. O jogador volta para defender, o jogador ataca, o jogador dá assistência, o jogador faz gol. Foi o destaque do Campeonato Paulista, né? Ele como líder de assistências. No Campeonato Brasileiro, agora ele estava machucado, né? Mas ele vem representando o São Paulo, né? Nesse decorrer de temporada. No último jogo aí da Sul-Americana, ele fez 2 gols, acabou marcando o terceiro que foi marcado um impedimento duvidoso, né? Poderia ter sido até um hat-trick do jogador. Ele que foi titular em 26 partidas das 32 do São Paulo na temporada, ou seja, ele que é titular também na maioria das partidas importantes, então é um jogador muito importante na minha visão. O Igor Gomes é um jogador importante no quesito tático, né? Mas não é um dos jogadores mais queridos pela torcida. A torcida pega muito no pé do jogador, às vezes por errar um passe, às vezes por não fazer gol, às vezes por não chegar, às vezes por não ajudar, às vezes por não fazer nada, né? É um jogador muito contestado pela torcida São Paulina. Acredito que o Nestor seja mais nas graças do público aí da nossa torcida, né? Não? Mas quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam aí que o São Paulo realmente não pode perder esses 2 jogadores, porque senão vai ser prejudicial para a nossa temporada. Deixa nos comentários aqui embaixo. E agora falando do outro lado, né? A gente falou sobre treinador, jogador. Agora falando do lado da diretoria, o São Paulo tem uma previsão orçamentária aí de que precisa vender pelo menos 140 milhões de reais. Galera, muita coisa, muita coisa. Mas só para vocês terem um pouquinho mais de calma, acontece que o São Paulo não vai ter que vender todo mundo para alcançar esses 140 milhões. O São Paulo pode, por exemplo, ganhar um dinheiro na possível venda aí do Antony ao Manchester United, né? A contratação do Antony para o Manchester está muito bem encaminhado. O São Paulo com 20% pode adquirir uma boa parte dessa grana. O São Paulo ainda tem uma boa parte de dinheiro retida na FIFA ainda pelo aquele mecanismo de solidariedade, né? Aquela porcentagem de clube formador. Alguma parte
desse dinheiro, alguns milhões ainda não chegaram aos cofres do tricolor. Então, isso aí vai abatendo. São Paulo pode ter alguma outra negociação aí de alguns outros jogadores que estão fora. São Paulo pode realmente vender alguns jogadores. Então, realmente, isso aí pode ir abatendo esses 140 milhões. Não necessariamente vamos ter que vender, por exemplo, o Nestor por 100 milhões aí, por exemplo. Né? Mas isso é uma previsão de que o São Paulo realmente precisa fazer para que não termine o ano em déficit, né, galera? Porque isso aí já é uma previsão para o próximo semestre. Nesses primeiros 6 meses, o São Paulo atingiu a meta, né? Mas nos próximos 6 meses a coisa fica um pouquinho mais feia e aí fica um pouco mais complicado. O São Paulo tem que correr aí para não perder os seus principais jogadores. E ainda falando de orçamento, né? Tá difícil a situação do São Paulo. A gente vai trocando de notícia aqui, só orçamento. Falamos de jogador, falamos de agora de venda. Agora vamos falar sobre um jogador que provavelmente vai ficar mesmo com essa previsão muito comprometida aí, né? Provavelmente não. Já foi definido, já foi decretado de que o Jonathan Calleri será jogador em definitivo do São Paulo. Para quem não lembra aí, ou para quem não sabe, o São Paulo está com o empréstimo do jogador até o fim da temporada. Ele que é da equipe do Deportivo Maldonado está emprestado à equipe do São Paulo. O São Paulo tem que comprar o jogador caso ele atinja aí 30% dos minutos dos jogos na temporada. Essa marca já está muito próxima de ser batida, mas o presidente Júlio Casares e o Rogério Ceni nesta coletiva já garantiram. O São Paulo vai comprar o Calleri. 3 milhões de dólares para o Calleri, rapaziada. Cá entre nós aqui é muito pouco. Tá certo que converte pro real, aí dá um pouquinho mais de 15 milhões, São Paulo tá com o orçamento comprometido, precisa vender e aí que o São Paulo tá querendo comprar jogador, né? Realmente muito difícil. Mas pro Calleri, um homem que tá fazendo gol todo jogo, a bola sobra nele, essa música, mano, é a melhor que já inventaram. Toca no Calleri que é gol, não importa se é jogador de São Paulo, não importa se a bola sobra, a bola chega no homem, ele balança as redes, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 7 gols em 7 jogos, então tem que respeitar, não tem jeito. O Calleri é o homem do São Paulo, ele nasceu para jogar no São Paulo, ele mesmo já falou isso, a torcida do São Paulo sabe disso. Ele caiu nas graças muito rápido naquela primeira passagem em 2016, agora voltou da mesma forma, né? Não teve tanto sucesso quanto se esperava na Europa, mas no São Paulo é o lugar dele e ele vai ficar no São Paulo. Então, para você que está com medo de perder o Calleri, pode ficar sossegado, já está garantido aí de que o jogador argentino vai ser do São Paulo em definitivo. Combinado? Vamos para a próxima notícia agora, porque circulou uma notícia agora que eu acho um pouco polêmica, né? Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo antes de começar esse assunto. Lembra, né? No mês passado, né? Há cerca de uns 20 dias aí, surgiu uma notícia de que havia uma possibilidade, né? Entre as diretorias do São Paulo e do Corinthians, de uma troca entre Rigoni e Luan. 2 jogadores em baixas no seu clube, 2 jogadores um pouco esquecidos, mas a situação do Rigoni, na minha opinião, é muito melhor que a do Luan no Corinthians. O Luan essa semana completou 1 ano sem marcar nenhum gol, não está nem jogando pelo clube. O Rigoni, mesmo em má fase, está realmente acompanhando alguns minutos aí do São Paulo, né? Mas ele caiu muito de rendimento após a saída do treinador Hernan Crespo, né? Ano passado, quando ele chegou, após a conquista do Campeonato Paulista, inclusive ontem fez 1 ano dessa conquista, o Rigoni despontou aí como um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, uma das melhores contratações que o São Paulo havia feito nos últimos anos, mas após a saída do treinador Crespo, o Rigoni caiu e muito de rendimento, né? Com a chegada do Rogério Ceni, o jogador não era mais o mesmo. Ainda começou a temporada como titular lá nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas o futebol já não era o mesmo, caiu muito, foi pro banco de reservas e agora tá complicada a situação dele. Para você ter noção, ele nem entrou nas principais partidas do São Paulo até o momento na temporada, que foram as finais do Campeonato Paulista. O jogador sequer aí ajudou o São Paulo, né, a pelo menos tentar a conquista do campeonato. Acontece que essa notícia foi muito mal vista pela torcida do São Paulo, porque ninguém quer o Luan, galera. Com todo respeito ao jogador, foi campeão olímpico, foi rei da América, né? Mas neste momento aí o jogador não está sendo bem-vindo em nenhum clube e obviamente no São Paulo isso não aconteceria, até porque seria uma troca pelo Rigoni. Acontece que essa troca pelo Rigoni é um atual interesse do Corinthians e agora está sendo discutido um outro nome que também está em baixa lá, mas um jogador importante para o Corinthians na temporada, já que ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, né? Estamos falando sobre Roger Guedes, o atual camisa 9 do clube, que chegou da China com muita moral no Corinthians, chegou junto com esses jogadores mais experientes, mais conhecidos mundialmente, chegou o Willian, chegou o Renato Augusto, chegou o Paulinho, chegou propriamente o Roger Guedes, chegou o Juliano. Mas acontece que a situação do Roger Guedes
no Corinthians atualmente está, galera, estremecida demais. Para quem acompanhou a entrevista do Vitor Pereira após o clássico, o Vitor Pereira falou aí que se o Roger Guedes quiser jogar, ele precisa mostrar mais, ele precisa treinar. Uma crítica aí para todo mundo ver, não foi uma crítica ali ele, o jogador no vestiário, não foi na frente dos jogadores, foi na coletiva de imprensa, né? Ele ainda usou um termo que para mim caiu um pouco mal, ele falou, eu também queria treinar o Liverpool, mas não posso, né? Ele tá treinando o Corinthians, então tem que ter muito respeito, né, com a equipe, com a camisa do Corinthians. E ele falou, obviamente, se o Roger Guedes quiser jogar, ele precisa treinar e precisa mostrar mais, né? Não é, eu quero jogar aqui, eu quero jogar ali, não. Esses treinadores europeus aí, os caras têm que realmente ver você treinando, ver você realmente dando a vida, dando ao máximo pelo clube para você poder entrar em campo. E, portanto, a situação do Roger Guedes está muito estremecida. Teve um jogo lá contra o Bragantino que ele não deu muita atenção para o treinador, foi criticado pela torcida, aí já começou a pegar mal toda essa situação, né? O Roger Guedes, como eu falei, está aí com essa situação indefinida no Corinthians. O Rigoni em uma fase e aí conversa-se por essa troca. Eu não aceitaria, o Rigoni não sai do São Paulo por empréstimo, foi conversado isso aí, ele não sai por empréstimo, sai apenas em definitivo, porque o São Paulo começou a pagar a equipe do Welsh agora, né? Então, o São Paulo começou a fazer o pagamento em 2022, então não vai emprestar o Rigoni. Tá bom, galera? Quero saber a opinião de vocês. Eu particularmente não aceitaria, acredito que o Rigoni possa sim voltar a ser um grande jogador vestindo a camisa do São Paulo, apesar de gostar do futebol do Roger Guedes, mas quero saber a opinião de você que está me assistindo, combinado? Deixa nos comentários aqui embaixo a sua visão sobre a possibilidade dessa troca. Eu volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço, valeu!